programa Vida Saudável Unimed de hoje, vamos conhecer mais uma etapa do projeto Coma Bem, Viva Melhor. A gente resolveu voltar à casa da família Subtil para saber como a mãe Luciana prepara as refeições da família, tanto na hora do almoço quanto na hora do jantar. A família resolveu mudar todos os hábitos alimentares depois de conhecer o projeto e também porque descobriu que, além de apresentar sobrepeso, quase todos os integrantes apresentam também algum tipo de doença, altos índices de triglicerídeos e colesterol pelo consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e também açúcar. Por isso a gente convidou hoje a Leila Dias, que é nutricionista da Medicina Preventiva da Unimed, para saber quais são alguns dos alimentos que não podem faltar à mesa e qual a maneira mais saudável de prepará-los. Tudo bem, Leila? Bem-vinda ao programa. Tudo bem. Leila, quais são alguns alimentos que não podem faltar na hora do almoço e que também podem ser reaproveitados depois para a janta? Alguns dos alimentos bem importantes, então, que ultimamente vem faltando na mesa dos brasileiros é o feijão e arroz, então, tá? A gente vê que as pessoas já não consomem mais feijão e arroz todos os dias, como era antigamente, e vem sendo trocado por alimentos muito pré-preparados, tá? O ideal, então, é um alimento do grupo dos carboidratos, que pode ser o arroz, ou a batata, ou o aipim, ou a polenta, uma leguminosa, que vai ser o feijão ou a lentilha, e uma proteína, então, tá? Essa combinação toda sempre precisa ter, então, também uma salada, um alimento folhoso, né, uma salada verde, e algum outro legume ralado cru ou cozido. Então, no caso, a gente tem a cenoura, ou pode ser o tomate, pode ser a cenoura ralada ou cozida. Na hora de montar o prato, quais devem ser as porções? Geralmente, as porções, então, como que a gente monta o nosso prato? Metade desse prato ele deve ser de salada, tendo a salada folhosa e a salada cozida, e o restante então vai ter as porções dos outros componentes, em torno de umas 4 colheres de arroz, uma concha de feijão e uma proteína aqui em torno de 100 gramas mais ou menos, isso dependendo da necessidade de cada pessoa, né, mais específico, mas isso é mais um geral nessas combinações então. O preparo ideal, então, de carnes de preferência grelhados, ou se for com molho sem excesso de gordura, temperos prontos, usar mais temperos verdes, enfim, tá? Feijão, então, se precisar usar o óleo, então, de preferência, não usar a gordura animal, né? O arroz não precisa óleo necessariamente, dá para fazer sem. E nas saladas também, então, o ideal seria o uso do azeite de oliva. Quais são alguns dos alimentos que podem ser substituídos? Por exemplo, o meu paladar não se acostumou à cenoura e ao tomate, ou não se acostumou à combinação do arroz com feijão. De que maneira eu posso substituir? O feijão ele pode ser consumido com outro carboidrato qualquer, então batata, aipim, polenta, conforme o gosto de cada pessoa. O feijão pode ser substituído pela lentilha, ervilha, grão de bico também. E as saladas, então a salada crua pode ser a beterraba, pode ser uma vagem, o tomate pode ser substituído também pelo repolho, pelo pepino. Então tem várias opções. Frutas, verduras e legumes a gente pode variar bastante. Dá para variar bastante, o ideal é que seja consumido alguns alimentos de cada tipo, não só cozidos, não só crus. O ideal é que em cada refeição a gente conseguisse consumir um legume cozido e um cru. Quando ele é cozido, ele perde algum nutriente? Alguns perdem nutrientes sim, pela evaporação ali no momento do cozimento, que são os que perdem mais nutrientes na água mesmo. Outra opção que tem também é cozinhar no micro-ondas, que acaba perdendo então um pouquinho menos, não tem esse contato tanto com a água então e não evapora tanto. Para quem ainda não se conscientizou, Leila, da importância de uma alimentação saudável, quais são os perigos que uma pessoa pode ter na sua saúde física, mental, na sua disposição também, se ela continuar consumindo produtos de forma equivocada ou produtos só industrializados? Toda essa questão de alterações, principalmente do peso, né, que a gente vê hoje que é um problema bem grave, as pessoas vêm aumentando muito. Inclusive o público infantil. Com certeza, crianças também a gente já vê bastante, bem comum, já com essa alimentação muito industrializada, né? E também cuidar essa questão de estar incluindo essa alimentação, porque vai prevenir muitas coisas, né? Quando for criança talvez não vai ter muito problema agora, mas com o passar dos anos isso com certeza. Então alterações de colesterol, triglicerídeos, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e outras. E uma vai trazendo a outra também, né? Gordura animal a gente tenta evitar ao máximo, então usar mais os óleos vegetais, né?
a quantidade de sal em excesso, temperos prontos, então basicamente é isso. E o restante é cuidar bastante da quantidade também. Frituras dá para evitar. Ou seja, a só de colocar o saleiro na mesa tem que cortar. Isso, quanto menos sal na alimentação, melhor. Então usa um pouquinho no preparo, o mínimo possível, e na mesa não precisa, porque aí vai ter aquela questão de estar adicionando mais ainda. E vários alimentos já têm sódio, sal mesmo intrínseco no alimento, então a gente já come no alimento. Então o ideal é usar o mínimo possível adicional. E se tiver um lugarzinho para fazer uma horta, né, Leila, sempre é bem-vinda. Quais são alguns dos temperos que podem estar numa horta caseira? Dá para ter vários temperos, salsa, cebolinha, manjericão, tomilho, muitas coisas dá para plantar, e até quem não tem horta e mora em apartamento já dá para fazer os vasinhos com as plantinhas de temperos também. Obrigada, Leila. E a gente agora vai acompanhar o preparo dos alimentos pela mãe Luciana, para ver se ela aprendeu direitinho as dicas de hoje. Essa então é a Luciana, responsável pelas refeições servidas à família, composta por ela, o marido e também pelas 2 filhas. Luciana, desde que tu começaste com o projeto Coma Bem Viva Melhor do Unimed do Nordeste, o que tu já mudaste na escolha dos produtos e também no preparo dos alimentos na hora de colocar na panela? Eu estou tentando colocar mais frutas e verduras, deixando de lado os doces, os alimentos gordurosos, dando preferência para as carnes brancas e nem tanto para as vermelhas. Fritura eu cortei totalmente. O arroz agora então é integral, mais o integral do que o parbolizado, que antes era só o parbolizado. O feijão continua normal, só estou cortando um pouquinho dos temperos assim mais forte. Estou tentando deixar mais natural os temperos, cebolinha, cebola, nada assim daqueles temperos comprados prontos que eu usava, tipo quinor, essas coisas assim. Quais eram alguns dos produtos mais consumidos aqui na tua casa? E alguns que tu já cortaste, já mudaste? E a gente comia bastante lanches, tipo lasanha, pizza, cachorro-quente, X. Esse foi cortado totalmente. Se comia bastante lasanha também, foi cortado. Fritura, eu não fazia muita, mas fazia. Agora eu estou tentando não fazer nada de frituras. E quem que mais resistiu à mudança? Foste tu, teu marido ou foram as filhas? Eu acho que é a Thaís, que não queria comer frutas e verduras e agora está aprendendo. Ela resistiu mais. Eu fui até eles para pedir ajuda para minha filha mais nova, para tratar ela como nutricionista. Aí depois eles convidaram a família toda para participar do projeto. O que tu sente de diferente, assim, entre disposição, entre vontade de fazer mais as coisas, desde que tu começou a trocar a alimentação? Com certeza, a gente fica bem mais disposto, se sente bem mais leve, o estômago principalmente, ele fica bem mais leve, a gente dorme melhor, porque come menos principalmente, né? A gente comia bastante, então agora se come em menor quantidade. Mais vezes por dia, mas em menor quantidade. Agora, a gente não tem muito hábito quando vai no supermercado, né, Luciana, de olhar o rótulo dos produtos. Tu começaste a olhar? Agora sim. Agora, e com o que projeto, tu já notaste, assim, nunca tinha me dado conta disso? Tem muita coisa que surpreende, que a gente imaginava que comia o mais saudável e agora olhando bem o rótulo, eu vejo que eu estava errada. Que eu estava comendo bem errado. E bastante sal, né, nesses produtos industrializados. Tem muito sal, tem muito sal. O azeite eu não uso mais óleo de soja, agora eu uso de canola, ou de milho, ou de girassol, de soja eu não uso mais. O arroz também eu estou trocando, parabolizado pelo integral devagarinho, para ir acostumando devagarinho. As massas também, as poucas vezes que eu faço eu não coloco mais nada de molho, assim, aqueles molho fortão que eu fazia, com muita carne, muita gordura, não coloco mais, eu deixo só a massinha, ela natural. Estou tentando usar integral ou as de vegetais, que são mais saudáveis. E não tá passando fome e comendo bem? Comendo bem, super bem, um pouquinho por vez, várias vezes. E a gente vive bem, assim, vive melhor. Tá certo, vou te ver então o que vai preparar hoje para tua família. Hoje nós vamos fazer um feijão, um arroz, um frango, saladas e suco. Tá certo, vamos lá, vamos pro preparo então. Que cuidados tu tem na hora de preparar o frango? Eu procuro sempre comprar ele no mesmo dia, para ser fresquinho. Eu gosto sempre de usar carne pura, assim, sempre peito. Eu não compro outro tipo de frango.
Porque tem menos gordura? É, fica mais branquinho, né? Menos gordura. E aí todos gostam também. O que tu colocas dentro do feijão, Luciana? Feijão eu costumo temperar ele só com cebola, essas de cabeça, um pouquinho de sal e azeite. Só o que eu coloco no feijão. Nada de carne de porco, carne de gado? Não, porque daí as meninas não Bacon. gostam. As meninas não comem daí se colocar. E a quantidade de sal, Luciana? Eu tento colocar pouco. O suficiente só para dar um gostinho. Isso. E nada de saleiro na mesa. Não, saleiro na mesa eu nunca usei. Teu feijãozinho ficou uma delícia, Luciana, tá aprovadíssima. Gente, muito obrigada e até a próxima. E o programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com um assunto novo. E eu vou terminar de comer essa comidinha deliciosa. Até lá!